Olá, como vai? O Viva Bem já está começando e trazendo hoje um assunto de extrema necessidade para o dia a dia. Sabe qual é, gente? Gentileza, boa educação. Ok, hoje em dia nós temos muitos compromissos, horários apertados, trânsito, mas nada disso é desculpa para se descontrolar, sair brigando. Isso dificulta muito, né? Vamos conversar sobre as técnicas que nos ajudam a ter uma vida melhor, a manter o equilíbrio. Para isso, estão comigo aqui no estúdio, ou melhor, está comigo no estúdio o casal Arnaldo e Arlete Dalpino. A Arlete é fundadora do canal Mãe Girafa e especializada em CNV, Comunicação Não Violenta. O Arnaldo é professor do ITA, também trabalha aí no canal Mãe Girafa e tem uma história muito bonita para contar pra gente, né? Bem, muito obrigada por terem vindo. É um prazer. Arlete, eu queria começar com você, né? Primeiras mulheres, claro, né? Isso já é uma gentileza, não é, Arnaldo? Começar com as mulheres. Claro. Tudo a ver com o tema do programa. Eu queria que você contasse um pouquinho, Arlete, sobre o que é a CNV. A gente tem ouvido muito falar hoje em dia em comunicação não violenta, né? É uma técnica para a gente manter o dia a dia melhor, mas como isso funciona? E eu queria que você contasse a relação da sua especialidade e do canal Mãe Girafa. A minha especialidade eu sou psicopedagoga, sempre trabalhei há 30 anos com educação e eu senti a necessidade, tanto no meu ambiente de trabalho como na minha vida pessoal, de conhecer novas ideias, novas formas de se comunicar sem violência, né? E a CNV propõe isso, que você consiga conciliar os conflitos através do uso da empatia e do uso adequado das palavras. Então, nós na CNV, nós não utilizamos essa forma através de palestra, não é um formato de palestra, nem de imersão, é através de uma vivência, muita prática. As pessoas conversam nesses momentos através de um círculo e elas têm a oportunidade de receber esse apoio de quem está facilitando, que sou eu. E as pessoas conseguem depois aplicar isso tanto no seu ambiente de trabalho como na sua vida pessoal. E, enfim, porque a CNV ela atende a questão interpessoal, intrapessoal, eu e você, ou eu e ele, e de uma forma sistêmica, que atende todas as pessoas ao nosso redor. Porque as pessoas precisam se comunicar, né? Mas na prática, como que isso é feito? Vamos supor, alguém está vendo a gente agora nessa televisão e ficou interessada. Poxa vida, eu sou uma pessoa descontrolada, eu estou sempre falando alto. Aliás, não é difícil, né? Achar gente assim hoje em dia, falando alto, quase gritando. Como é que ela faz? Ela te procura, ela vai treinar em casa, você vai dar o passo a passo, faz uma simulação. Tá. Existem várias formas. Primeiro é participar de uma vivência que as pessoas possam, através do meu canal, no YouTube, ou através das minhas redes sociais, entender quais são essas datas. Outra situação é que no momento eu estou aplicando um curso em São José dos Campos, eu estou no 4º sábado, vai para o 4º sábado, né, querido? Isso, sábado que vem é o último. É o último sábado. A pessoa precisa conviver com isso, porque é como se fosse uma academia. Você tem que fazer esse exercício físico todo dia. Não há um estalo e você vai mudar a sua forma de falar e de se comunicar. A outra questão que é possível é que você consiga ir nesses locais, praticar, colocar em uso o que você precisa externar para o outro, através de 4 passos. Um deles é observar o outro, que nem eu estou te observando, sem julgamento. E a gente tem várias ideias para traçar sobre isso. Estou com medo do diagnóstico. Não me observe muito. É que, na verdade... Não tem diagnóstico. Não tem. É sem julgamento. É sem julgamento. Isso é muito bom. Você observa, mas não julga. E você vai só dando esses inputs para a pessoa suavemente, nas entrelinhas? Ela começa a praticar diante do que ela quer dizer para alguém. Ok. Isso muito na vida real dela. Não tem teoria só, tem a prática. Então, por exemplo, ela sempre está observando as pessoas com julgamento. O que ela sente através disso? Aí vai para o segundo ponto, que é o segundo componente, é saber quais são os seus sentimentos diante dessa outra pessoa. Porque normalmente a gente não identifica. Eu sinto o quê? Você sente raiva dele? Você
Você sente ciúmes dele? O que você sente? Tem que dar nome. Tem que nomear. E aí o que acontece? Você vai entender a sua necessidade. Por que você briga tanto com o seu filho? Por que você briga tanto com o seu marido? Por que aquele chefe te incomoda tanto? Por que aquele síndico te incomoda tanto? Que eu faço também em condomínios. Enfim. E o quarto componente, que é o último, é fazer um pedido claro. Muitas vezes a gente pede as coisas, mas não sabe o que está pedindo. Então você pede, eu gostaria que você me amasse, mas você já vai direto na agressão e também numa forma exigente. E quando as pessoas começam a fazer, você não imagina a felicidade delas. Eu estou falando isso porque eu sou apaixonada, mas como isso vem mudando a vida das pessoas de forma prática. Olha, ouvindo você dizer assim, me vem à cabeça que muitas vezes a comunicação violenta, o contrário do que você trabalha, é justamente a forma de não saber se expressar. Não tem aquelas brincadeiras que a gente fala assim, quando a criança está irritada. Uma criança, mas é uma criança, tem desculpa, né? É uma criança de 4, 5 anos. Eu tenho um filho de 6. Quando deu 8 horas da noite, que ele dorme muito cedo, ele começa a ficar nervoso. Tudo irrita, tudo incomoda, não tem clareza. Ele sabe no interior dele que é sono, mas ele não esclarece, não expressa isso, né, com exatidão. Ele dá sinais, é mais ou menos isso, a gente tem que entender os sinais dentro da gente, só que a gente é adulto, né, tem obrigação de saber o que é. A CNV propõe, como foi dito, a empatia, né, e a escutativa. Ouvir não é só ficar em silêncio o tempo todo, mas é tentar interpretar qual é a necessidade dessa criança. Ela quer dormir, e muitas vezes a gente precisa que ela fique acordada porque vai ter um tempo de sono que vai ser menor se ela dormir mais cedo. Exatamente. Então, essa necessidade não suprida provavelmente gera todos esses conflitos. E nós, muitas vezes, temos essa dificuldade de ter clareza e pontuar. E esse cuidado, esse apoio, nós proporcionamos nas nossas atividades. Além do que, sendo psicopedagoga, trabalhando 30 anos com educação, é até mais fácil você delinear esses passos com as mães, que eu também faço muito com as mães. No seu caso, qual é a necessidade básica nossa? Todo mundo tem uma necessidade básica e é isso que a gente quer trazer aqui à tona. Tá vendo, gente? Todo mundo tem a sua necessidade básica, hein? Descubra qual que é a sua, mas você tem mais chance. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente continua falando sobre esse assunto. Não saia daí, até já! Já estamos de volta falando sobre comunicação não violenta, gentileza, mas antes um recado importante. Olha só aqui na sua tela esse link que você está vendo, o Consórcio Cristão da Embracon, uma empresa com 30 anos de experiência em consórcio e facilitando o seu sonho aí de ter uma casa própria, de ter um carro, de fazer a viagem dos seus sonhos, pagar os estudos do seu filho, enfim. Entre agora nesse link no consórcio cristão do consórcio Embracon e feche já o seu negócio, né? Embracon, por que sonhar, você já sabe, não tem limites. E agora voltando aqui ao nosso assunto, o Arnaldo, que também aí trabalha no canal Mãe Girafa, é praticante de CNV, que é comunicação não violenta. Arnaldo, você é professor do ITA também, né? Tem Isso. aí uma série de qualificações, vou ficar falando o programa inteiro, se eu for dizer tudo, mas eu queria que você me contasse um pouco dessa sua experiência. Você teve uma experiência bem interessante, que você teve que praticar muito o CNV, não foi? Olha, eu fui submetido a uma situação absurda. Eu descobri um tumor maligno do lado direito no meu cérebro, na parte frontal. Repentinamente? Eu não sentia nada. E eu não bebo, não fumo. Tinha uma vida que eu pedalava 20 km por dia, 90 nos fins de semana. Não sentia nada. Quando descobri, tendo uma convulsão, esse tumor muito grande. E acabei sendo submetido a uma cirurgia bastante inovadora no Brasil. Eu fiz essa cirurgia acordado, conversando com os médicos. Então eles abriram a minha cabeça, depois diminuíram a anestesia,
para que eu ficasse acordado, e eu fiquei conversando com eles durante a cirurgia. Mas isso é incrível, é uma experiência única, né? A primeira no Brasil. Foi a primeira, há quantos anos isso? Há quanto tempo? Vai fazer 3 anos. É, pouco tempo, recentemente. Foi no HC, no Hospital das Clínicas em São Paulo, com o Dr. Guilherme Lepski. No meu canal tem um vídeo lá que mostra. Como o canal Mãe Girafa. Mãe Girafa. E como é que foi? Como é que a CNV te ajudou? Olha, Porque deve ter sido assim um baque, né? Não, nós tivemos que lidar com o, entre aspas, apoio dos outros. Então a pessoa vinha e dizia, olha, eu conheço um caso, o sujeito teve um problema parecido, mas ele durou 1 ano, não se preocupe não. Outro que vinha... Oferecer empatia. Outro que vinha... Olha a comunicação. E dizia, eu conheço muitos casos que a pessoa não saiu da cirurgia. Aí E eu querendo ouvir uma piada, porque eu estou esperando a minha cirurgia acontecer e as pessoas contando esses casos graves. Eu acho que mulher deve ter esse tipo de experiência quando fica grávida, né? Aí sempre aparece alguém que diz, o meu trabalho de parto durou 48 horas, foi um sofrimento, tal. Sim. Fizeram a mesma coisa comigo. Então, a gente precisou treinar, né, a aplicar a comunicação não violenta nessa situação. Que dá vontade de você responder de maneira não muito gentil. Né? Não é disso que eu estou querendo ouvir. Quer dizer, é uma tremenda falta de bom senso até, né? Para dizer um mínimo, né, Alex? É que, na verdade, a gente não pode julgar. Na comunicação não violenta, nós não utilizamos de julgamento, né? Então, eu tentava dizer a ele, nesse processo tão doloroso, para todos nós, inclusive para as nossas filhas, que a pessoa tinha uma boa intenção, mas eu precisava comunicá-la, porque a comunicação não violenta propõe que você diga tudo o que você quer. Você não vai ficar uma pessoa boazinha que você fala baixo, calmo, serena, não é nada disso. Comunicar-se sem violência é saber o que você quer e aprender a dizer os nãos. Porque nós entendemos que todos os nãos que você não sabe dizer para o outro, vira um sim para você e se transforma em outras questões muito piores, né? Então, nós conversávamos com as pessoas explicando o que era empatia. Empatia, no trivial, que hoje virou uma palavra comum, quer dizer que você se coloca no lugar do outro. Como que alguém conseguiria estar no lugar dele? Nem eu, que era acompanhante, e nem as filhas conseguiam. Consegui imaginar uma situação dessa. E eu fui colocando para as pessoas que empatia não é contar uma história pior. Empatia não é educar. Empatia não tem nada a ver com chegar para ele e dizer, olha, fica calmo, não sei quem morreu, mas está tudo bem. Então eu fui colocando isso e eu acho que foi agregando muito valores para as pessoas que iam nos visitar. E aí eu gravava um vídeo. Você quer mesmo contar a sua história? Como foi sua cirurgia? É o visitante, né? Quero. Grava um vídeo no meu canal. Então saiu um pouco desse vínculo da educação que o meu canal propõe, de mãe e filha, e eu abordei sobre esses temas, de pessoas que eram simpatizantes, nos amavam, né? Não tinha só o nosso bem. Só o nosso bem, mas não sabia como colocar. Todas as pessoas são assim. Na comunicação não violenta, nós entendemos que você tem que dar sentido ao seu sentimento e à sua necessidade. Então, todas as mães amam os filhos. Todas as pessoas querem se comunicar. É só ajustar isso, colocar de outra forma. Utilizando os 4 passos que eu já citei, nós começávamos a até, entre aspas, nos divertir, conversando com as pessoas em casa, e as visitas até cresceram, porque elas queriam entender essa nova proposta. A comunicação não violenta, ela é muito parecida com uma língua de outro país que você quer aprender. Você precisa treinar, né, Tetê? Você fala muito. Precisa praticar, exato. Eu sempre falo, é como uma língua estrangeira que você aprende, mas se você aprender e não usar nunca, ela se vai, né? Alete, vamos criar aqui uma situação hipotética para a gente aprender bem, praticar em casa. Vamos supor, eu sou uma médica, estou com um paciente na mesa de cirurgia e ele tem aí só 40% de chance de sair vivo dessa cirurgia. Eu não posso mentir, né? Porque não pelo que eu estou entendendo, a proposta da comunicação não violenta não é mentir, é falar a verdade de forma diferente. Exato. Primeiramente, a gente tem que observar os fatos.
Se existe um fato de que você tenha certeza desse tempo que você cita, você vai comunicar à pessoa. Mas sempre pensando em colocar para ela quais os sentimentos que você está sentindo. Você não pode colocar, eu sei que você está mal, eu imagino como o senhor está nervoso. Nós não utilizamos essa fala. A gente coloca sempre na primeira pessoa. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui distribuindo compaixão para o senhor, eu estou aqui, eu ofereço minha eficiência, minha proficiência para o senhor. A minha necessidade é estar colocando o senhor vivo, com todos os medicamentos que eu puder, com toda a estrutura que eu tenho. Perfeito. E o meu pedido, claro, é simples. O senhor me acompanha nessa? Sinta a minha força. Perfeito. E eu estou até emocionada de dizer isso para você, porque o Dr. Guilherme Lepski usou essas palavras dentro do hospital, onde eu reconheci. Pra ele. E nós tivemos a total segurança que nós dois precisávamos, e no dia a Juliana estava junto, filha dele. A minha estava na Alemanha. E o que acontece? Você, numa fala dessa, você olhando para mim, você sentiu serenidade. Porque é fato. Normalmente, a gente tem a tendência de colocar sob ilusão as coisas. Então, eu vou dar um exemplo claro que você disse sobre filhos, eu gostaria de pontuar isso. Você está do lado do seu filho e fala, cumprimenta o moço, filho. Aí a criança olha e não cumprimenta, normalmente as mães dizem, ele está com sono, ele está com fome. Isso faz a criança pensar assim, eu não estou com fome, eu não estou com sono, eu não conheço essa pessoa para eu cumprimentar. Então, a pessoa que tá perto dessa criança pode chegar a seduzir essa criança com uma brincadeira, estimular essa criança, a criança vai cumprimentar. Isso não é, como antigamente pensávamos, essa crença limitante, que é falta de responsabilidade da criança. A criança precisa se conectar. Nós estamos querendo nos conectar, mas sempre invasivos, sempre temendo e não, ou melhor, não pensando no sentimento que aquela criança está sentindo. E ela está com medo, ela não sabe quem é. Tem que respeitar as limitações, né? Mesmo da idade. No entanto, a gente entende que isso é falta de educação. E o que nós passamos com a CNV foi muito pontual. Hoje ele está curado e a gente entende que isso foi muito bom. E há uma diferença muito grande também, que aconteceu conosco, né? As pessoas entendiam que eu estava insensível à doença. De tão bem que nós estávamos, né, querido? Porque é uma fase que eu imagino que seja difícil para as pessoas compreenderem a mudança de comportamento, né? Totalmente. Você tinha me perguntado sobre o pior momento. Sim. O pior momento, ele não aconteceu nos momentos que você descreveu. Ele aconteceu na véspera da cirurgia, quando um funcionário do hospital me veio com uma folha de responsabilidade para eu assinar. A Arlete tinha voltado de São Paulo para cá para buscar roupas, essas coisas todas, porque ia ser uma internação, podia ser longa. E eu tinha que assinar um termo em que eu entendia que eu corria o risco de nunca mais falar, não só de morrer, não entender o que os outros falavam, perder a memória e assim por diante. Isso fez a minha pressão subir muito. E o enfermeiro que estava responsável pela minha preparação para a cirurgia ficou a madrugada inteira me acalmando, porque a minha pressão subiu. E aí, com pressão alta, não iriam fazer a cirurgia. Sim, de forma alguma. Bom, eu consigo imaginar, tá? O que é ler um documento desse. Mas olha, quero agradecer muito a vocês dois, a prova de que a comunicação não violenta e eficaz está aí em vocês dois. Muito obrigada pela participação, viu? Nós que Com a grande agradecemos. alegria estar com você. O prazer foi meu. E no próximo bloco, nós vamos continuar falando de gentileza, mas com outras duas profissionais, tá? A gente vai falar de administração de conflitos em condomínios e também vamos falar de programação neurolinguística. É daqui a pouquinho, não saia daí.
E já voltamos com o nosso Viva Bem. Agora a gente vai continuar falando de gentileza, mas de outras técnicas, gente. Vamos falar de PNL e também de administração de conflitos em condomínio. Ao meu lado está a Kelly Jimenez, que é fundadora do Instituto do Potencial Humano e também é especialista em PNL. E Patrícia Nunes, síndica profissional e membro da Comissão de Direito Condominial da OAB de São José dos Campos. Meninas, muito obrigada, primeiramente, por terem vindo. Nós que agradecemos. A Patrícia já esteve aqui conosco, está novamente. E a Kelly. Kelly, eu queria que você falasse um pouquinho sobre PNL. O que é PNL? Programação Neurolinguística. A PNL, bem resumidamente, é a programação do nosso cérebro, da nossa mente, através da linguagem. Nós funcionamos, a nossa mente, ela funciona por programinhas. Nós temos programinhas para todos os nossos comportamentos. Como se fosse um computador mesmo. É, igualzinho um computador, mesmo jeitinho. Nós temos programas desde comportamentos mais simples até mais elaborados. Nós temos um programinha. Nós temos um programinha para escovar os dentes, nós temos um programinha para tomar banho, por exemplo. Né? E quando a gente vai fazer essa ação, o computador entra em ação lá e a gente roda o programa. Então, a programação neurolinguística é como funciona, né? É a ciência do como você recebe as informações do meio externo, como você processa essas informações e como você devolve. Então, e através dessas técnicas, você melhora o seu autoconhecimento, você reprograma, né? Você ressignifica os seus programinhas ali e melhora, né? Aprimora aí seus comportamentos, sua qualidade de vida. Então, é uma forma nova de viver com mais qualidade de vida e mais excelência também, né? Porque e eu imagino que é uma técnica muito fundamental, por exemplo, numa briga de trânsito. Você está preparado bem, né? Eu acho que... Pois é. Tem curso para isso? Você realiza algum curso? Sim, tem. A formação de programação neurolinguística, PNL, são 9 dias, né, de imersão, onde você aprende a programação neurolinguística de A a Z, aprende todas as técnicas, porque a PNL ela é dividida em dois módulos. Assim, ela tem a parte de comunicação, né, de melhorar a comunicação e entendimento, a leitura de mundo, entender como a leitura de mundo de uma pessoa é e como é a sua leitura de mundo. E a parte mais terapêutica, de cura de fobias, ressignificação, entendeu? Então, são 9 dias, assim, de imersão, onde você tem todo o aprendizado e aí você tem um aproveitamento muito maior. E aí, para a pessoa que estiver interessada, é no Instituto do Potencial. Nós temos o nosso site, www.institutodopotencial.com.br e nas mídias sociais, @Instituto do Potencial também. Patrícia, você já ouviu falar de PNL? Já tinha ouvido falar? Já, inclusive eu já fiz treinamento no Instituto e eu sou uma apaixonada pelo Instituto. Você aplica nas reuniões de condomínio, você é síndica profissional, está envolvida com um lugar muitas vezes inflamado, né? Com certeza. Então, para você entender o conflito, né, fazendo um resumo da história da sindicatura no Brasil. Né? O ser humano, ele é um ser humano que precisa de convívio, nós precisamos desse convívio, não é verdade? Aí você pega várias pessoas, cada um com as suas crenças, com as suas criações e coloca para conviver no mesmo ambiente. Meu Deus do céu. Né? Aí o que acontece? Para piorar um pouco mais, a pessoa, ela vai comprar uma casa, um apartamento em condomínio, ela olha a casa, olha o apartamento, mas ela não vê as regras que são regidas esse meio condominial. E aí ela entra, compra e acha que aquilo ali é dela e ela pode fazer o que ela entende. Aliás, é raramente alguém que vai comprar uma casa fica olhando convenção. Será que eu consigo viver sobre essas regras? Né? Será que eu sou uma pessoa que consigo? Eu sou uma pessoa paciente? Eu sou uma pessoa que consigo relevar? Até onde vai o meu direito? A pessoa precisa pensar em tudo isso. Né, antes de comprar um imóvel em um condomínio fechado. Como é que você, por exemplo, chega numa reunião de condomínio, tá aquele ambiente explosivo, como é que a gente acalma? Eu tô querendo pedir para vocês fazerem um milagre aqui, sabe? Como é que não existe? Não, mas só isso, só acontece o quê? Tem o condômino que não sabe a função dele ali dentro, tem o síndico que por muitas vezes também não faz ideia do que ele está fazendo ali, né? O síndico, ele responde, ele tem uma obrigação legal de 146 obrigações legais, são 6 áreas que ele responde. E muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, ou, né, por falta mesmo de opção, ele se tornou um síndico
E ele não sabe. Eu falo que a grande ferramenta é justamente o que nós estamos falando, é a comunicação. Como é que você age? Qual que é a sua função como síndica profissional hoje? Sim. O meu maior trabalho dentro é, primeiro, clareza, transparência. Você tem que educar essas pessoas. Quais são as funções reais do síndico? Né? E você trabalha com comunicação. Se você tem uma gestão transparente, com muita comunicação, muita informação, chegou na Assembleia, você já não vai ter esse conflito tão intenso. E deve sabe? ser mesmo, né? O resultado deve ser outro, né? Porque Com você está certeza. preparada, né? Isso. E o conflito em si. O síndico, ele tem, apesar de todas essas obrigações, ele tem sim como mediador, como pacificador. Ele precisa ter reuniões de mediação entre pessoas, entre conflitos. Isso faz a redução. Fora isso, eventos, atividades que o síndico possa promover dentro desse ambiente, porque além da segurança, o morador ele quer a tranquilidade, o lazer, o bem-estar. Se socializar, né? Se socializar com as outras pessoas. Sim. E aí automaticamente você vai criando um ambiente, sim, de redução de conflitos. Fala, mas Paty, isso é muito bonito na teoria. Eu tenho um case de sucesso de 75% de redução de conflitos. Olha, gente, só. 75%. Só praticando educação, vamos dizer assim, numa forma geral, né? Eu uso muito as técnicas da CNV, aplicando a condomínio. Nós já fizemos, inclusive, atividades dentro dos condomínios com os moradores e é fantástico. A PNL, eu uso muito. O Instituto, eu falo que me deu aquele up, né, para poder aplicar novas ferramentas dentro dessa comunicação com os condôminos. E sim, nós tivemos uma redução gigantesca e todo esse case nós levamos para os outros condomínios. Olha, eu fico impressionada. Inclusive, queria perguntar para a Kelly, você que tem, né, especialista em PNL, tem algum caso que te chamou a atenção nesses anos de treinamentos que você vem realizando? Alguma pessoa que chegou de um jeito para você e saiu outra? Muitas. Imagino que muitas. Mas alguma assim que te vem à cabeça? Olha, nós temos o caso, ela era até uma amiga nossa, pessoal, que tinha fobia de barata. E uma vez, por conta de uma barata, ela se pendurou no 7º andar, porque ela estava trancada no quarto, apareceu uma barata, ela tinha fobia, porque a fobia ela é um medo exagerado de um objeto, né, de algo externo. E é inconsciente, é um medo muito grande, mas é inconsciente, né? E ela se pendurou na janela do prédio, no 7º andar, porque tinha uma barata no quarto, ela não tinha outra saída. E então ela fez a programação neurolinguística, ela fez o curso de formação, usou a técnica de cura rápida de fobia e realmente ela ressignificou isso e ela foi curada desse trauma, né? Então, porque as nossas vivências, elas vão para o inconsciente, às vezes a gente tem comportamentos que estão lá. E a programação neurolinguística, ela vai justamente naquele programinha ali que está rodando, que não está sendo eficiente, e ressignifica. Você reprograma os seus comportamentos. E principalmente as suas reações, né? Porque qual que é a importância? O que a programação neurolinguística, a inteligência emocional tem a ver com a convivência? Tudo, tudo. Eu não sei se as pessoas sabem, se você sabe, mas todos os dias nós vivenciamos 4 emoções básicas. Todos os dias. Alegria, tristeza, raiva e o medo. Em maior ou menor grau. E diferente do que as pessoas pensam, nós não temos como controlar as emoções. Nós vivenciamos, porque se você vê uma pessoa, por exemplo, dentro de um condomínio, chutando um cachorro, você vai sentir raiva, você vai ficar indignado. Sim. A questão é como você vai fazer, o que você vai fazer com aquela raiva para mudar a situação. Então você pode ir ali e realmente se tornar também um agressor, um julgador, ou você pode escolher agir de outra maneira, usar a lei a seu favor, né, conversar com a pessoa, chamar uma autoridade, tomar uma providência muito mais inteligente. Então, você tem como controlar as suas emoções, controlar não, administrar as suas emoções e usar elas a seu favor no dia a dia. E isso melhora muito os relacionamentos, né, Patrícia? Com certeza. O autoconhecimento, ele é a chave para tudo, para transformar o mundo em um lugar melhor, porque através do autoconhecimento você não é tão reativo. E é o que a Arlete falou aqui, você não é um clique só, você vai começar a praticar novos hábitos comportamentais e isso vai te trazer uma qualidade de vida imensa, vai te trazer uma felicidade, um bem-estar imenso e você consegue se manter num padrão
maior de felicidade, de certeza. alegria e de bem-estar. Eu falo que a ostentação do síndico é ostentar controle emocional. Né? Gente, olha, tá vendo? Basta querer, só depende Exatamente. da sua vontade. Bom, para te encontrar, Instituto do Potencial, www.institutodopotencial.com.br. E tem um Insta, tem o meu Instagram também, Kelly Jimenez 1234, tá? E é os contatos que nós temos aí. Patrícia, quem quiser falar com você, Através do e-mail, advpjs@hotmail.com e o contato 988755776. Ok, meninas, muito obrigada pela colaboração de Nós vocês. que agradecemos, é sempre um prazer. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. Espero que a gente tenha contribuído aí para que você se torne uma pessoa ainda melhor, tá bom? Quero agradecer os meus apoios, a Clínica Cecília Lara, a Kefit, essa loja maravilhosa de São José que está me vestindo tão bem, a Pink Lady, bijuterias lindíssimas de Jacareí, a Sara, cabeleireira, beijo Sara, tá? E toda a equipe da Fumagalli que fez o nosso estúdio, muito obrigada a vocês e muito obrigada a você de novo, meu querido telespectador. Continue esperando aqui a sua pauta, a sua sugestão, porque aqui a gente fala o que você quer, tá? Nossa intenção aqui é te ajudar a viver bem, como Viva Bem no nosso programa. Fique com Deus e ó, até o próximo fim de semana.